primeira vista. Minha mãe me levou ao aeroporto com as janelas do carro abertas. Fazia 24 graus em Phoenix, o céu de um azul perfeito e sem nuvens. Eu estava com minha blusa preferida, sem mangas, de renda branca com ilhoses. Eu a vesti como um gesto de despedida. Minha bagagem de mão era uma parca. Na Península Olímpica do noroeste do estado de Washington, há uma cidadezinha chamada Forks, quase constantemente debaixo de uma cobertura de nuvens. Chove mais nessa cidade insignificante do que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Foi desse lugar e de suas sombras melancólicas e onipresentes que minha mãe fugiu comigo, quando eu tinha apenas alguns meses de idade. Nessa cidade, eu fui obrigada a passar um mês a cada verão, até ter 14 anos. Foi então que finalmente bati o pé. Nos últimos 3 verões, meu pai, Charlie, passou 2 semanas de férias comigo, na Califórnia. Era em Forks que agora eu me exilava, uma atitude que assumi com muito pavor. Eu detestava Forks. Eu adorava Phoenix, adorava o sol e o calor intenso, adorava a cidade vigorosa e esparramada. Bella, disse minha mãe pela 100ª vez antes de eu entrar no avião. não precisa fazer isso. Minha mãe é parecida comigo, a não ser pelo cabelo que eu exugo de expressão. Senti um espasmo de pânico ao fitar seus olhos arregalados e infantis. Como eu podia deixar que minha mãe, amorosa, instável e descuidada, se virasse sozinha? É claro que ela agora tinha o fio, então as contas provavelmente seriam pagas, haveria comida na geladeira, gasolina no carro e alguém para chamar quando ela se perdesse. Mas mesmo assim, Eu quero ir. menti. Sempre menti mal, mas ultimamente ando contando essa mentira com tanta frequência que agora parecia quase convincente. Diga ao Charlie que mandei lembranças. Vou dizer. Verei você em breve. Insistiu ela. Pode vir pra casa quando quiser. Eu volto, sem que precisar de mim. Eu podia ver, nos olhos dela, o sacrifício por trás da promessa. Não se preocupe. Insisti. Vai ser ótimo. Eu te amo, mãe. Ela me abraçou com força por 1 minuto e depois eu entrei no avião e ela se foi. De Phoenix a Seattle são 4 horas de voo. Outra hora em pequeno avião até Port Angeles. Depois, 1 hora de carro até Forks. Voar não me incomodava. A hora no carro com Charlie, porém, era meio preocupante. Charlie foi realmente gentil com tudo aquilo. Parecia realmente satisfeito que eu, pela primeira vez, fosse morar com ele por um período mais longo. Já me matricularam na escola e ia me ajudar a comprar um carro. Mas sem dúvidas, seria estranho com Charlie. Não éramos o que se chamaria de falantes, e eu não sabia se havia alguma coisa para dizer. Sabia que ele estava bastante confuso com minha decisão. Como minha mãe antes de mim, eu não escondia o fato de detestar Forks. Quando pousamos em Port Angeles, estava chovendo. Não vi isso como um presságio. Era apenas inevitável. Eu já tinha dado adeus ao sol. Charlie me aguardava na rádio patrulha. Eu também esperava por isso. Charlie é o chefe de polícia Swan para o bom povo de Forks. Minha principal motivação por trás da compra de um carro, apesar da verba escassa, era que me recusava a circular pela cidade em um carro com luzes vermelhas e azuis no teto. Nada deixa o trânsito mais lento do que um policial. Charlie me deu um abraço desajeitado, com um braço só, quando eu cambaleei para fora do avião. É bom ver você, Belch. Disse ele, sorrindo enquanto automaticamente me segurava e me firmava. Você não mudou muito. Como está a Renée? A mamãe tá bem. É bom te ver também, pai. Eu não tinha permissão para chamá-lo de Charlie na frente dele. Eu tinha só algumas malas. A maior parte das minhas roupas do Arizona era leve demais para Washington. Minha mãe e eu havíamos juntado os nossos recursos para complementar meu guarda-roupa de inverno. Mas ainda assim era resíduo. Tudo muito bem na mala do... Achei um bom carro para você. Baratinho. Anunciou ele quando estávamos afivelando o cinto. Que tipo de carro? Fiquei desconfiado. Ele disse, um bom carro para você, em vez de simplesmente um bom carro. Bom, na verdade é uma caminhonete, um Chevy. Onde o achou? Lembra do Billy Black, de La Push?
Wapush, a pequena reserva indígena no litoral. Não. Ele costumava pescar com a gente no verão. Incentivou Charlie. Isso explicava porque eu não me lembrava dele. Eu era bastante competente em bloquear da minha memória coisas dolorosas e desnecessárias. Ele agora está numa cadeira de rodas. Continuou Charlie quando eu não respondi. Não pode mais dirigir e ofereceu a picape por um preço baixo. De que ano é? Eu podia ver pela mudança em sua expressão que essa era uma pergunta que ele esperava que eu não fizesse. Bom, o Billy trabalhou muito no motor. A realidade só tem alguns anos. Eu esperava que ele não me subestimasse, a ponto de acreditar que eu desistiria com tanta facilidade. Quando foi que ele comprou? Comprou em 1980, eu acho. Ele a comprou nova? Bom, não. Acho que era nova no início dos anos 60. Ou final dos anos 50, no máximo. Admitiu ele timidamente. E pai, eu não entendo nada de carros. Não conseguiria consertar se alguma coisa desse errado. Eu não posso pagar um mecânico. Na verdade, Bela, o troço funciona muito bem. Não fazem mais carros assim. O troço, pensei comigo mesma, era possível como apelido, na melhor das hipóteses. É barata mesmo? Afinal, essa era a parte em que eu não poderia contemporizar. Bom, querida, já está quase comprado para você. Como um presente de boas-vindas. Charlie me olhou de lado, com uma expressão esperançosa. Caramba, de graça. Não precisava fazer isso, pai. Eu mesmo ia comprar o carro. Tudo bem. Quero que seja feliz aqui. Ele estava olhando para a estrada à frente ao dizer isso. Charlie não ficava à vontade quando se tratava de externar as emoções em voz alta. Herdei isso dele. Então fiquei olhando para a frente quando respondi. Foi muito gentil da sua parte, pai. Eu agradeço muito. Não era necessário acrescentar que, para mim, era impossível ser feliz em Forks. Ele não precisava sofrer junto comigo. E picape dada não se olham os dentes. Nem o motor. Não foi nada. Murmurou ele, constrangido com minha gratidão. Trocamos mais alguns comentários no clima, que estava úmido. E a maior parte da conversa não passou disso. Ficamos olhando pela janela em silêncio. Era linda, claro. Eu não podia negar isso. Tudo era verde. As árvores, os troncos cobertos de musgo, os galhos que pendiam das copas, a terra coberta de samambaias, até o ar filtrava o verde das folhas. Era verde demais. Um planeta alienígena. Por fim chegamos à casa de Charlie. Ele ainda morava na casinha de 2 quartos que comprara com minha mãe nos primeiros tempos de seu casamento. Aqueles foram os únicos tempos que o casamento teve. Os primeiros. Ali, estacionada na rua, na frente da casa que nunca mudava, estava minha nova. Bom, nova para mim, picape. Era de um vermelho desbotado, com paralamas grandes e arredondados e uma cabine bulbosa. Para minha grande surpresa, eu adorei. Não sabia se ia funcionar, mas podia me ver nela. Além disso, era um daqueles negócios sólidos que não quebram nunca. Do tipo que se vê na cena de um acidente, a pintura sem o arranhão, cercado pelas peças do carro importado que foi destruído. Caramba, pai, eu adorei. Obrigada. Agora, meu pavoroso dia de amanhã seria bem menos terrível. Não teria que decidir entre andar 3 quilômetros de chuva até a escola e aceitar uma carona da rádio patrulha do chefe. Que bom que você gostou. Disse Charlie, rudemente, de novo sem graça. Apenas uma viagem foi necessária para levar minhas coisas para cima. Fiquei com o quarto do lado oeste, que dava para o jardim da frente. O quarto era familiar. Me pertencia desde que nasci. O piso de madeira, as paredes azul claras, o teto pontiagudo, as cortinas de renda amarelas na janela. Tudo isso fazia parte da minha infância. As únicas mudanças que Charlie fizera foram trocar o berço por uma cabaninha à medida que eu crescia. Mas agora tinha um computador de segunda mão, com a linha telefônica para o modem grampeada pelo chão até a tomada de telefone mais próxima.